Vamos a isso, meu caro moderador. Bom dia a todos. Eu escolhi organizar aqui três ou quatro ideias com base em dois grupos. Um primeiro para dar a conta daquilo que é o testemunho do processo que temos feito e que iniciámos faz exatamente hoje 7 anos na gestão da Câmara Municipal de Aveiro, e depois uma segunda parte ligada a algumas questões de dimensão nacional, nomeadamente em relação aos impostos, ao Código da Contratação Pública, e é uma matéria que sempre é inevitável, embora normalmente mal misturada com esta que é a matéria do combate à corrupção. Aveiro é uma Câmara que estava completamente despistada em termos financeiros, perdida, se fosse uma empresa normal, falida e fechada, em 2013, com um problema organizacional interno brutal, só para terem uma noção, tinha 3 estruturas orgânicas em simultâneo em operação, com pessoas, com quadros dirigentes nomeados com base em 3 estruturas orgânicas diferentes, uma coisa única à escala mundial, e a situação financeira era praticamente dramática. Poucos números, não vos quero cansar com números. Em 2013 a Câmara devia 150 milhões de euros. Para termos uma noção, uma Câmara da dimensão de Aveiro tem que ter uma dívida normal para ser gerida de forma tranquila, na casa dos 40, 50 milhões. Nessa altura tínhamos 800 funcionários, 6 empresas municipais e serviços autónomos, estavam em obra e projeto qualquer coisa como 2 milhões de euros de operações, obras poucas e projetos também tudo muito pouco, e o nosso rácio da dívida total em relação à receita corrente da nossa Câmara era de 3,42. Quando o rácio da lei que determina o equilíbrio abaixo dele e o desequilíbrio acima dele é de 1,5. No final de 2017, quando terminámos o primeiro mandato, tínhamos conseguido baixar a dívida de 150 para 100 milhões, baixámos o número de funcionários de 800 para 570, a dimensão das obras e projetos maduros em desenvolvimento andava na casa dos 10 milhões de euros e tínhamos conseguido baixar o rácio da dívida face à receita corrente de 3,42 para 2,6. Vamos fechar este ano, 2020, abaixo dos 90 milhões de euros de dívida, com os 570 funcionários, mas agora com mais 316 no âmbito do processo do nosso contrato de descentralização na área da educação, que, como capacitámos a Câmara, tivemos a possibilidade de o executar, ou de iniciar a sua execução no passado dia 1 de setembro, e temos hoje em desenvolvimento de obra, terminaremos o ano em desenvolvimento de obra ou projetos maduros, próximo disso, na casa dos 70 milhões de euros, e é muito provável que fechemos o ano atingindo o equilíbrio do 1,5 entre a nossa dívida e a nossa receita corrente. Se não for este ano, aquilo que está no nosso programa é no próximo ano, 2021, mas é possível, a 2 meses e pouco do fim do ano, que isso se venha a alcançar ainda este ano. Fizemos um processo de capitalização, e uma nota que nós gostamos sempre de ter é falar de forma positiva dos impostos. Aveiro tinha os impostos todos no mínimo e em 2 anos passámos tudo para o máximo. Aliás, por obrigação contratual com o Fundo de Apoio Municipal, onde nos fomos financiar para pôr em ordem a nossa dívida. A dívida de Aveiro tinha uma característica única no país, era uma dívida velha. Nós tínhamos muitas faturas com 10, 12, 15, 20 anos de idade, coisa única no país, e portanto fomos obviamente buscar ao fundo 85 milhões de euros, pagámos às 1.200 pessoas e instituições a quem devíamos dinheiro, e obviamente passámos a iniciarmos o nosso serviço da dívida ao fundo, que é um fundo, foi muito difícil criar, aliás foi um governo excelente que tomou muitas medidas difíceis, o primeiro governo do Dr. Pedro Passos Coelho, criou-se o Fundo de Apoio Municipal, que foi muito antipático para muitos dos autarcas portugueses, naturalmente, porque toda a gente teve que dotar de capital o fundo com uma participação de todos os municípios portugueses e também
do Estado Central. E, portanto, foi por aí que se fez este processo de capitalização, numa lógica de participação dos cidadãos, com, enfim, a maior participação de impostos, nomeadamente o IMI, que em Aveiro é um imposto muito importante, vale mais ou menos 20 milhões de euros da receita, quando na altura estava abaixo dos 10 milhões, não tocava sequer os 10 milhões. E numa lógica de nós termos conseguido, na reestruturação fiscal, que quem tem mais condição de pagar pôde pagar mais, mas quem não tem passou a ter uma fatura fiscal inferior. Baixámos as tarifas de resíduos, por exemplo, e outras que têm a ver com a vida de quem é, por exemplo, inquilino e não é proprietário de um qualquer imóvel, e no nosso município só são proprietários cerca de 40% dos cidadãos contribuintes. Portanto, houve uma operação de participação coletiva para resolver este problema. A partir de 2017, em 2018, já conseguimos baixar a nossa taxa de IMI, que atualmente é já de 0,4, fomos de 0,3 para 0,5 e, entretanto, já tivemos condição financeira para ajustar no quadro da revisão do nosso programa de ajustamento municipal e conseguimos aumentar de uma forma muito forte o investimento municipal em múltiplas áreas, que não só nas obras, um investimento muito acrescido, muito forte na área da educação, na área da ação social, na área da habitação social, na parte material e imaterial, na área da cultura, com um crescimento muito forte. E, portanto, capacitámos a Câmara para pagar, reestruturar a sua dívida, estar a pagá-la e a reduzi-la de forma intensa e progressiva, aumentarmos a capacidade de investimento de uma forma muito relevante e muito intensa e, chegada a pandemia, em março deste ano, termos a capacidade de não perturbar o nosso serviço de dívida, recusámos a moratória correta que o Governo na Assembleia da República permitiram às câmaras municipais, foi adiar os pagamentos de serviço de dívida ao Fundo de Apoio Municipal. Nós recusámos. Era o pior que faríamos à nossa recuperação financeira, é estar a adiar fosse o que fosse. Não, a recuperação financeira é para ser continuada, que nós chamamos para ser consolidada. Temos que prosseguir. Esta é uma fase que se tornou mais importante. O investimento público municipal em todas as áreas e nos 4 cantos do município, ele é muito importante para a qualidade de vida, para a indução da atividade económica, para a notoriedade do município, para ser ainda mais atrativa para turistas, para estudantes, para investidores, etc. E, obviamente, respondermos à pandemia com todos os recursos que sejam necessários. Fecharemos o ano com investimentos diretos na pandemia, seja no apoio direto a quem precisou de o ter, em termos do apoio ao rendimento, o apoio às IPSS para fornecer equipamentos de proteção individual, etc. E apoio à atividade económica, isentando os pagamentos de múltiplas taxas de publicidade, taxas de ocupação de espaço público das esplanadas, isenção do pagamento dos nossos operadores de mercados, devolução de pagamentos aos nossos operadores marítimo-turísticos, dos nossos mulicípios, etc. Esse valor vai acabar o ano com uma dotação de cerca de 5 milhões de euros. E, portanto, é esta capacitação de uma estrutura que vinha de uma situação péssima para que ela hoje tenha qualidade na gestão, tenha robustez financeira para prosseguir a redução da sua dívida, aumentar, e vamos continuar a aumentar o investimento, movimento, rentabilizando ao máximo a nossa capacidade pela utilização dos fundos comunitários, como é óbvio, somos um bom utilizador, somos um bom conquistador de fundos comunitários e, obviamente, estarmos prontos. Gostávamos todos muito, seguramente, que a pandemia acabasse amanhã, mas temos consciência que temos uma pandemia que nos vai acompanhar durante muito tempo e temos de ter a capacidade institucional, financeira, para irmos à luta, para nos mantermos nesta luta. Quero dar testemunho que o Fundo de Apoio Municipal foi um fundo bem criado, tem sido muito bem gerido, com qualidade pelo Sr. Presidente Miguel Almeida e toda a equipa, e a utilidade do fundo. Ainda agora o Oscar Gaspar estava a falar do Banco de Fomento, que está para ser criado e para nascer em Portugal há quase 10 anos, que andamos, não nasce, agora sim, agora não, algo de inacreditável.
pôs aqui, para resolver um problema que era grave das câmaras portuguesas. Nós tínhamos uma dívida total quando se criou o fundo de cerca de 2 mil milhões de euros, sem arredondando a conta, e o fundo foi fundamental para que as câmaras mais desequilibradas tivessem um instrumento participado por todos, e estando participado por todos, isso criou um fenómeno, um efeito de pressão para que ninguém se metesse em desequilíbrios na gestão. Obviamente que hoje as câmaras municipais em Portugal, globalmente, são instituições bem geridas, têm saldo, embora o saldo não é exatamente uma nota absolutamente positiva, por um motivo importante, e já lá vou na segunda parte daquilo que quero partilhar convosco. É que cada vez mais, em Portugal, a administração pública tem dificuldade em gastar dinheiro, que é uma coisa inacreditável, mas é objetiva, verdade. E uma boa parte dos saldos das câmaras municipais no país não querem dizer só boa gestão, obviamente uma parte quer dizer, mas uma parte quer dizer dificuldade, impossibilidade legal de gastarmos dinheiro. E, portanto, este é um testemunho que eu gosto de dar deste exemplo de Aveiro, que, ao mesmo tempo, trabalha a coesão social, o apoio social naquilo que é necessário, obviamente dizendo a quem paga que o efeito redistributivo tem sido, vai continuar a ser, objetivamente solidário, aplicando verdadeiramente aquilo que é o tal princípio da subsidiariedade e num trabalho, obviamente, de equipa com os setores, as várias áreas da administração pública e das nossas empresas privadas. Como eu gosto de dizer, elas são em Aveiro o motor principal da nossa vida, da nossa atividade social e económica. A Câmara Municipal e os poderes públicos são e queremos continuar a ser motor auxiliar e, obviamente, bom motor auxiliar. A segunda última nota que eu queria partilhar tem a ver, em primeiro lugar, com esta matéria dos impostos. Em Portugal, continua-se a diabolizar os impostos. E basicamente porque, em regra, o Estado é mau utilizador dos impostos. Nós continuamos a ter a saúde, enfim, com todos os elogios que se fazem à saúde, eu também faço, mas a saúde está longe de prestar cuidados de qualidade e proximidade à escala nacional, longe, e então o que se vai passando nestas alturas de pandemia, nomeadamente na rede de cuidados primários, é mal demais. A pandemia, infelizmente a sua existência, mas uma das notas que veio foi pôr a nu insuficiências do sistema inadmissíveis e inacreditáveis. O sistema de justiça, fundamental para a regulação da atividade económica, fundamental para a relação dos cidadãos, continua a ter uma lentidão exasperante, o que obviamente nos leva a olhar para estas coisas, e falo só destas para não ser excessivo no tempo que utilizo, e dizer assim, bem, eu que pago impostos, onde é que está o meu retorno? Onde é que está o meu retorno? E, portanto, protesto. Protesto e exijo menos. Mas essa exigência de menos é perigosa, porque o gestor do serviço público, a partir do momento que, no seu discurso político, a regra base é, pronto, ok, eu vou fazer um descontinho no imposto, o que ele está também a dizer é que vai fazer um descontinho na qualidade do serviço público. E é isso que não pode acontecer. E é isso que nós em Aveiro dizemos aos nossos cidadãos. Estão a pagar mais? Dois motivos. Primeiro, temos que recuperar a Câmara. E a Câmara não é do Presidente nem dos vereadores. A Câmara é de todos. E, portanto, é uma tarefa de todos. Nós apenas temos que a liderar e assumimos esse trabalho com toda a lealdade. E para as pessoas irem percebendo, depois com o investimento, que é mais fácil, a recuperação financeira da Câmara é instrumental, porque se nós não a recuperarmos, não podemos crescer na qualidade dos serviços, no investimento, como é óbvio. E hoje as pessoas veem na obra, na oferta cultural, na qualidade do serviço, na rapidez da resposta, o meu IMI está ali. O meu imposto que eu pago à minha Câmara está acolá. Aquela família que é apoiada, o investimento na ação social, tudo, está ali o meu imposto. E é esta a relação que é importante. E em Portugal, quero deixar esta nota, temos que acabar com o único imposto antipático que há no país. Chama-se Imposto Municipal sobre os Imóveis, o IMI. Todos os impostos em Portugal se pagam de forma simpática, não sei se já perceberam. Alguém percebe que está a pagar o IVA quando faz uma compra? Alguém percebe que está a pagar o IRS quando lhe chega o ordenado? Todos nós, quando nos perguntam o nosso ordenado, nós dizemos o valor líquido. E alguns de nós damos uma festa e convidamos gente para jantar quando recebemos o cheque do IRS. O IRS deu-nos dinheiro, esquecendo que aquele dinheiro que nos dão
apenas quer dizer que pagámos antecipadamente demais. Mas é tão feliz, não é? Nós nunca pensamos que o nosso ordenado é o ilíquido. Não, é o líquido. Simpático. Ou a carrada de impostos que metemos no depósito de combustíveis do nosso carro. Ou que queimamos no nosso cigarro. Sabeis que em Portugal o valor total do pagamento do IMI é idêntico ao valor total do imposto sobre o tabaco. 1.500 milhões de euros. É inacreditável, mas é esta a verdade. O único imposto que chega à casa num papel, carta fechada, e se abre a carta, que a gente gosta de abrir cartas, é uma coisa, vem uma notícia, e diz, tem que ir pagar um imposto. O único imposto em Portugal que se cobra de forma antipática para o contribuinte é o IMI. E isto é um efeito psicológico objetivo, até porque nós autarcas, não nós em Aveiro, mas as esmagadora maioria dos autarcas, entretêm-se politicamente a degladiar sobre quem é que baixa mais o IMI. E já temos câmaras a baixar o IMI à centésima da taxa e temos uma em Portugal a baixar à milésima. Portanto, o ridículo já vai a um ponto em que se discute se o cidadão vai pagar menos 5 ou menos 10 euros por ano de IMI. Não! Em Portugal a carga fiscal é pesada sobre os portugueses, mas está no IRS, está no IVA, em taxas disparatadas de IVA, como por exemplo a que pagamos nas refeições escolares, ou a da eletricidade, 23%, é um absurdo total na eletricidade, que podia ser o Estado, devia ser o Estado a pagar a iluminação pública, porque ela é um elemento importante para a vida e para a segurança dos cidadãos, mas não é assim. E lá permanece o IMI para que o ónus do pagamento de impostos continue sobre os autarcas e temos a relação política do pagamento dos impostos centrada ao seu ónus, a sua antipatia com o IMI e com a relação entre os eleitos e os eleitos locais e os eleitores. Os outros não, porque os impostos pagam-se todos de forma simpática. E terminava com uma nota sobre o Código da Contratação Pública da semana passada e aquela atrapalhação que vivemos entre a não renovação do mandato do Sr. Presidente do Tribunal de Contas e a aprovação do novo Código da Contratação Pública. É evidente que ansiamos todos a redação final do Código, porque aquela confusão parlamentar de 4 horas a votar as alterações ao Código, de um governo que ora altera o artigo 113 com a ajuda do PSD, ou altera o artigo 47 com a ajuda do Bloco de Esquerda, ou altera o artigo 64 com a ajuda do PCP, e obviamente que estão a ver a coerência e a profundidade do novo Código da Contratação Pública em Portugal. É seguramente uma salgalhada, apenas estamos à espera que chegue a versão definitiva para podermos lê-la, percebê-la nas suas coisas boas, que sabemos que tem, e nas tristezas, nas penas que não vai trazer para nos ajudar a gerir melhor. O tal problema dos saldos, que contribui para os saldos crescentes das câmaras municipais em Portugal, que não podem ser cativos porque não temos autonomia financeira e o governo não nos pode vir cativar os saldos, como faz a administração pública fora, tem a ver com isto. O inferno da burocracia em Portugal tem vindo a crescer. Disfarçado com internet e com computadores, a burocracia é cada vez mais impeditiva da execução da despesa pública, da contratação. E muitas vezes é para tratar de economia local. Eu, se comprei o ano passado 1.000 euros de ovos moles para oferecer aos nossos visitantes, àquela pastelaria, eu este ano, se quiser comprar 2.000 para induzir mais a atividade económica, não, só posso pagar 1.000. O absurdo vai a que o legislador determina a quantidade de valor que nós temos que usar para comprar na loja A e na loja B. E sabem para que é que serve tudo isto? Para fazer de conta que se está a combater a corrupção. Como se fosse o Código ou o Tribunal de Contas, que não tem competência nenhuma em combate à corrupção, o centro do combate à corrupção. O combate à corrupção faz-se com investigação criminal e faz-se com tribunais diligentes e eficazes, tribunais criminais, tribunais que têm essa matéria na sua responsabilidade e não o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não combate corrupção nenhuma. O Tribunal valida procedimentos, verifica se os procedimentos de um concurso público estão de acordo com a lei ou não estão de acordo com a lei. É por isso que não é exatamente muito relevante quem é o Presidente do Tribunal de Contas, porque, em regra, são escolhidas pessoas com qualidade,
com competência e sérias. Não acho relevante se faz um mandato ou 2, sinceramente não acho. O que é relevante é dizer aos portugueses que não é o Presidente do Tribunal de Contas que combate a corrupção. O que é importante é dizer aos portugueses que precisamos de um Código da Condução Pública ágil para respondermos à pandemia e para usarmos o instrumento da ação pública para crescermos economicamente e, por aí, ajudarmos o tal equilíbrio e a tal coesão social. E que, obviamente, aqueles que fazem as neiras têm que estar sob o radar da investigação criminal e, obviamente, serem julgados e condenados, obviamente, em razão da verdade dos factos. É por aqui que temos que ir e, por isso, eu deixava estas 2 notas sobre o combate à antipatia do IMI. Temos que arranjar uma maneira, e é simples, de cobrar o IMI de forma tão simpática como se cobram todos os outros impostos em Portugal. Desculpe interrompê-lo, mas só lembrar que estamos quase no limite do nosso tempo. E eu estava mesmo a terminar para deixar um abraço a todos e obrigado pela vossa atenção. Muito bem, obrigado.